Meus irmãos, boa noite, graça e paz. Deus é maravilhoso. Eu queria começar hoje à noite agradecendo a Deus por essa igreja, agradecendo a Deus pelo conselho, pela vida do reverendo Marcelo, pela confiança em nós depositada. Eu creio que essa confiança primeiro é depositada em Deus, mas nós somos chamados e vocacionados para fazermos a obra do Senhor. E nós temos também que depender do Senhor para ter caráter, seriedade com a obra de Deus e fazer a obra do Senhor. Nós estamos vindo do Maranhão, sou maranhense, minha esposa, ela é piauiense, nasceu lá em Teresina. Com todo respeito às demais irmãs, é a mulher mais linda que está aqui, né? E eu louvo a Deus por ela no ministério comigo. Já são mais de 28 anos, reverendo. No ministério, Deus tem cuidado de nós. Quando nós viemos para cá, nós viemos de Altamira, no Pará, viemos para a igreja de Catanduva. Cadê o catanduvense que está aqui? Cadê? Olha lá. Lá atrás, nosso irmão, ele participou do nosso ministério ali quando nós chegamos na região ali. Trabalhamos em Pirangi, uma congregação ali 3 anos. Depois nós fomos para a igreja de Diniz, lá em Rio Preto, trabalhar com o reverendo José Ciência. Trabalhamos 19 anos, irmãos, com o mesmo pastor e com o mesmo conselho. Não lembro se mudou um presbítero, 2 nesse período, foi muito, né? E plantamos ali 2 igrejas, pela igreja presbiteriana de Diniz, de Rio Preto. A igreja de Bacite e a igreja de Penápolis. E no ano de 2022, em dezembro, nós saímos de Penápolis, deixamos ali a igreja sem entender aquele momento, porque a igreja dizia que ia colocar uma pedra muito grande e amarrar em nós para que a gente não saísse dali. E nós não tínhamos propósito nenhum de sair da igreja de Penápolis, de ficar ali, de fazer daquela igreja uma igreja que plantasse outras igrejas na região. Mas depois da pandemia, Deus mudou o nosso coração, foi mudando a igreja. E foi esse período da nossa saída que o pastor reverendo Marcelo entrou em contato conosco. Creio que foi o reverendo Devani que deu essa notícia para ele que a gente estava saindo, né? E não era o momento de Deus, porque não deu certo. E nós fomos parar lá em Barra do Corda, no Maranhão, lá é chamado de Baixada. É um dos lugares mais difíceis do Nordeste. Hoje tem estrada asfaltada, mas nem estrada tinha. Tem uma grande dificuldade de água lá ainda. E dificilmente vai um pastor para lá que fica muito tempo. E alguns pastores que passaram por lá não tinham nem formação teológica. Então, tanto o presbitério como as igrejas lá têm muita dificuldade. Irmãos, Deus derramou das suas misericórdias, das suas graças sobre as nossas vidas, minha e da minha esposa, nesse período lá em Barra do Corda. Foi um tempo de deserto, foi um tempo muito difícil. Nós saímos num momento assim, muito difícil das nossas vidas, ali de Penápolis, principalmente na área financeira. E Deus nos levou para uma igreja também numa situação muito difícil. Graças a Deus a igreja cresceu entre 30% e 40% financeiramente em um ano lá em Barra do Corda. A igreja cresceu numericamente também. E saímos dali porque entendemos que Deus tem um propósito na plantação de igreja e Deus realmente nos chamou para cá porque tudo caminhou para que desse certo. Nós queríamos ir mais para perto da nossa família, mas não aconteceu. Oramos até o último momento. E o pastor pacientemente esperando aí com conselho uma resposta. E Deus realmente nos conduziu para cá. Eu ainda estou com a minha esposa se achando, porque nós não entendemos ainda porque que Deus trouxe. Mas por que para cá? Tanto lugar que precisa plantar igreja, principalmente lá no Nordeste. Mas para que o Senhor nos trouxe de volta? E aí, meus irmãos, o nosso ministério foi construído quase todo aqui em São Paulo, né? Não sabemos se vamos terminar essa obra aqui em São Paulo, se o Senhor vai nos levar daqui para a glória, mas o que sabemos é que nós estamos aqui e que Deus também nessa noite tem uma palavra para nós. Amanhã poderemos estar com o Senhor na glória, senão nós vamos permanecer com o Senhor aqui. E isso quer dizer que o Senhor tem algo ainda para fazer em nós e através de nós. Às vezes eu fico perguntando para mim, Senhor, por que nós estamos aqui ainda? E aí o Senhor diz, a nossa missão não acabou.
nós temos algo para fazer ainda. Deus tem algo para fazer nessa igreja e através dessa igreja. Queridos, esse é um dos textos que eu jamais preguei, creio que um deles, né? E é um texto que me renova a minha vida todo ano, de Hebreus capítulo 12, de 1 a 3. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia. Eu vou estar lendo na versão NAA, a versão que a gente já está usando desde lá de Penápolis, né? Creio que alguns dos irmãos já tiveram a oportunidade de conhecer, que os irmãos ainda estão usando, né? A ARA, né? Mas eu vou estar lendo nessa versão, mas é muito similar aí os versículos. Vocês viram que esse púlpito aqui não foi feito para baixinho, né? Então já tem aqui um pouco de dificuldade, mas vai dar para usar aqui. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de todo o peso e do pecado que tão firmemente se apega a nós, e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, sem se importar com a vergonha, e agora está sentado à direita do trono de Deus. Portanto, pensem naquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem nem desanimem. Deus Todo-Poderoso, Deus de toda graça, de todo poder, no nome de Jesus, o teu Filho, nós oramos e estamos reunidos aqui nessa noite. E no poder do teu Espírito Santo, que em nós habita, que está presente na vida de cada um, que abre o nosso coração, que abre o nosso entendimento para adoração e também para receber edificação. Ó Espírito Santo, é tu que fala conosco. Nós pedimos agora que a palavra caia do céu no nosso coração. Que o Senhor nos dê um coração agora aberto para receber, para compreender, mas um desejo ardente, Senhor, de sair daqui e pôr em prática a tua palavra. Na verdade, nós entramos para adorar, mas saímos para servir. E essa igreja tem sido ensinada, Senhor, essas verdades. E por isso, Senhor, que a pregação da palavra, ela nos dá um novo combustível cada semana, para que possamos produzir. Então fala conosco, Senhor, no nome bendito de Jesus. Amém. Graças a Deus. Meus queridos irmãos e irmãs, existe uma força carnal, o maior inimigo nosso somos nós mesmos. Nós dormimos com o maior inimigo nosso, que é a nossa carne, essa tendência pecaminosa que nós temos. Existe também uma força mundana desse mundo que nos cerca, aonde opera Satanás. A Bíblia diz, Jesus, que ele é o príncipe desse mundo, né? E existe, claro, por trás do mundo essa força que é maligna, que é diabólica, também que nos cerca, que procura nos afastar do Deus vivo, do Deus verdadeiro. E que tenta todos os dias nos desviar dos princípios da palavra de Deus. Eu fico assim impressionado com quantas mensagens nós já ouvimos, com quantos estudos nós já ouvimos, quantos princípios da palavra de Deus nós já aprendemos, e às vezes nós nos encontramos quebrando facilmente esses princípios, deixando de obedecê-los por causa dessa luta, dessa força que há contra nós. E Paulo vai dizer lá em Gálatas, né? Que é o Espírito Santo que nos ajuda nessa luta, porque senão nós não vamos conseguir vencer. Graças a Deus pelo Espírito Santo. Amém? Então, só introduzindo, né? Então nós precisamos olhar, nesse momento tão difícil que nós atravessamos, nós precisamos olhar para a palavra de Deus. Olhar para o que a palavra de Deus nos ensina para vencermos esse tempo, para vencermos essa luta.
A carta aos Hebreus, no contexto dos versículos que lemos, os versículos de 12, ali, capítulo 12, de 1 a 3, eu quero aqui trazer o contexto para trás, porque para podermos entender o sentido daquilo que nós vamos trazer aqui para os irmãos nessa noite. O contexto faz algumas advertências, o autor escrevendo essa carta para todos os crentes, para os crentes judeus daquela época, mas também para mim e para você hoje, para a igreja de Cristo hoje, para a igreja dos nossos dias, o que chamamos de igreja contemporânea, né? Então aqui, meus irmãos, é maravilhosa essas advertências que ele traz. Primeiro lá no capítulo 2, o versículo 1, a palavra de Deus vai dizer: permaneçam fiéis e não se desviem. Permaneçam. Fiquem firmes. Fiquem fiéis. No capítulo 3, o versículo 12, vai dizer: não deixe a incredulidade vos afastar do Deus vivo. Então, no nosso coração, muitas vezes há um espírito de incredulidade, porque está dizendo aqui a palavra de Deus, não sou eu, está aqui. Então a incredulidade entra no nosso coração para nos afastar do Deus vivo. Outra advertência está no capítulo 4, versículo 11. Ele diz: não caiam pelo exemplo de desobediência. Quantas pessoas que já caíram, quantas pessoas que já pecaram, muitas vezes na nossa casa, na nossa igreja, que se desviaram, que desobedeceram e não voltaram ainda, né? Porque para Deus nada é impossível. Continue mostrando até o fim a plena certeza da esperança. Capítulo 6, versículo 11. Certeza da esperança da vida eterna, de estar com Cristo, de estar com o Senhor. Essa esperança tem que ser mantida viva, e ele está advertindo aqui. E lá, no capítulo 10, versículo 32, ele vai dizer: lembrai-vos do dia em que fostes iluminados e venceste grandes lutas e sofrimento. O povo judeu convertido ao Evangelho tinham passado por um momento de sofrimento e de lutas, e agora eles estavam querendo se afastar de Deus. E a palavra de Deus está trazendo eles de volta, dizendo: olha, lembre que tudo que vocês passaram foi para que vocês pudessem perseverar e não desistir. Depois, capítulo 10, o versículo 25, outra advertência diz: não deixe de congregar como alguns já deixaram. Vocês já viram gente deixar de congregar aqui? Irmão, naquela época já tinha gente deixando de congregar, de estar reunido com o povo de Deus. A igreja sente a falta. E é por isso que nós somos uma família, que uma família cuida, a família vai buscar, né? A família traz de volta. Então, a palavra de Deus traz essa advertência, mas ainda eu queria deixar com vocês o capítulo 10, o versículo 31, já pertinho do nosso texto, quando diz assim: tenham cuidado, pois as consequências da queda podem ser grandes. Horrível coisa é cair na mão do Deus vivo. Meus queridos, nós estamos cercados aqui, antes do capítulo 12, por essas advertências. Os cristãos hebreus estavam sendo tentados a abandonarem a fé, a abandonarem os valores de Cristo, os preceitos da palavra de Deus. Havia a necessidade de que eles permanecessem fiéis no Senhor. E por isso o autor aos Hebreus os exorta, lá no versículo 36 do capítulo 10, dizendo: com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Então tem que ter essa necessidade de perseverar, de continuar firme no Senhor. Desafios que são grandes, nós precisamos continuar firme mesmo, para que esses desafios sejam realizados para a honra e glória do Senhor. Mas, meus irmãos, na sequência do capítulo 11, o autor apresenta a fé dos heróis e das heroínas, que apenas fundamentados no que conheciam a respeito de Deus e de suas promessas, esses homens e essas mulheres exercitaram a fé, certo de coisas que ainda haveriam de acontecer, mesmo sendo ainda uma realidade invisível. Por isso que depois vai dizer que fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se
não veem. Então, certos disso, eles permaneceram firmes e venceram. Esperaram o Messias, mas o Messias não vinha. Muitos deles foram levados para a glória nessa esperança, não é? E eles permaneceram firmes e venceram, e deixaram claro que sem fé, então, é impossível agradar a Deus. Está registrado aí, capítulo 11, versículo 6. Eles tiveram motivo para abandonar a fé, para desistirem da corrida da vida com Deus, o que nós chamamos hoje de vida cristã. Mas eles precisaram e continuaram firme no Senhor. E adiante destes ensinamentos aqui já mencionados, que o capítulo 12, de 1 a 3, continua apresentando outros deveres para nos mantermos firmes na fé, nos caminhos do Senhor. E por isso eu trago o tema aqui, o cuidado para não nos afastarmos de Deus. O cuidado para não nos afastarmos de Deus. Eu tive uns momentos na minha vida nesse ano de 2022. Eu digo, Senhor, me acode. E aí Deus coloca alguns cantores aí, gospel, né? E tem algumas músicas que desviam um pouco, mas às vezes até no meio dessas músicas Deus fala com a gente. E eu estava ouvindo uma música, um cântico, né? E o cantor na hora ele solta a voz e ele diz, ajuda-me. Ajuda-me, senão eu não vou conseguir suportar. Senão eu não vou conseguir prosseguir. Meus irmãos, nós precisamos, não é? Ter cuidado para não nos afastarmos de Deus. Nós precisamos, claro, da ajuda de Deus. E para não nos afastarmos de Deus, nós precisamos, em primeiro lugar, diante desse texto, olharmos para os que correram antes de nós. Queridos, eu ouvi muito ensinamento da Bíblia que trazia contrariedade para mim. Eu ouvi muitos pastores, alguns, né, não é muitos, né, pregar esse texto que para mim hoje é errado, né, porque falava da nuvem de testemunha ao contrário, de pessoas que estavam nos olhando, aquele sermão bem legalista, né, e que eram as pessoas que estavam olhando se a gente estava pecando ou não. Mas o texto não está falando disso. O texto está falando de uma nuvem de testemunhas, de heroínas, de heróis e heroínas que viveram antes de nós, que foram exemplo da nossa vida, que estão aí no capítulo 11, que são exemplo de fé e que agora todo cristão deve observar. Eles são a nuvem de testemunha que os cristãos hebreus agora deviam olhar para que eles não se afastassem de Deus, para que eles não voltassem ao judaísmo, para que eles continuassem firmes na fé, né? Na caminhada da vida cristã. E aí o autor já falar aqui no capítulo 11, não é? Que são testemunhas que falam pelas páginas das Escrituras. Eu quero aqui trazer algumas referências sobre isso. Lá no capítulo 11, o versículo 4, os primeiros heróis dizem que Abel, que pela fé, mesmo depois de morto, ainda fala pela sua vida de adoração, de culto a Deus. Enoque, que perseverou na fé e agradou a Deus, e não mais foi achado, pois Deus o trasladara, Deus o levou para si. Capítulo 11, versículo 4. Também traz os patriarcas, Abraão, que não desistiu, mesmo já avançado em dias, já de idade, já ancião, agora a gente não pode chamar velho, né? Ancião, perseverou até ver cumpridas as promessas de Deus. Capítulo 11, de 8 a 12. Noé, que perseverou na construção da arca para a salvação de sua casa e se tornou-se, né, o herdeiro da justiça. Capítulo 11, o versículo 7. Isaac, que perseverou e mesmo já cego e farto de dias, abençoou a Jacó e a Esaú acerca das coisas futuras. Capítulo 11, o versículo 20. Jacó, já perto da sua morte, ainda abençoou cada um dos seus filhos. E depois diz a Bíblia que ele adorou a Deus. Capítulo 11, versículo 21. José,
que foi fiel a Deus até o fim da sua vida, e fez menção do êxodo dos filhos de Israel, capítulo 11, versículo 22. E vocês sabem que o povo de Israel saiu do Egito, levado por Deus, trazido por Deus, e nós fazemos parte dessa história. Glória a Deus por isso, porque nós fomos também libertos lá do Egito, né? Do pecado, da escravidão por Cristo Jesus. E por fim, ainda no capítulo 11, de 30 a 38, não vai dar para ler todo o texto, você pode ler depois, eu quero resumir aqui, o relato dos israelitas em Canaã, que por perseverarem na fé, ruíram as muralhas de Jericó, subjugaram reinos, obtiveram promessa, fecharam boca de leões, foram torturados, passaram pela prova de escárnio e açoite, algemas e prisões. O texto vai dizer que filhos deles foram cerrados ao meio. E aí vai descrevendo o sofrimento desse povo, mas um povo que não abandonaram a sua fé. Assim, meus irmãos, como os cristãos hebreus foram instruídos a olharem para esses heróis que perseveravam por toda a sua vida, ou perseveraram, né, por toda a sua vida, nós também devemos fazer o mesmo nos nossos dias. Mesmo em dias difíceis que nós vivemos, na política, injustiça, né? Muito desvio financeiro, sei que talvez isso não aconteça aqui nessa cidade, né? Mas é comum no Brasil, tantas coisas que vêm à nossa porta, que nos desanima, não é? E nós precisamos permanecer firme, porque muitas vezes nós somos também tentados até mesmo à corrupção, não é? Por causa de outros. Mas, meus irmãos, nós devemos permanecer firme mesmo diante das dificuldades, não abandonando a nossa confiança em Deus e nem deixando de segui-lo, permanecendo firme na fé, na esperança dos cumprimentos das promessas de Deus. Cristo há de voltar, amém? Nós vivemos na nova aliança, a nova aliança do sangue. Nós vamos falar disso um pouco mais para frente, mas Cristo vai voltar. E nós vivemos agora nessa esperança do cumprimento dessa promessa, que o noivo vai vir buscar a sua noiva. Mas para não nos afastarmos de Deus, precisamos olhar para essa multidão de testemunhas, mas nós precisamos, em segundo lugar, desprendermos-nos de todo pecado. De todo pecado. Na sequência do versículo aí, do capítulo 12, versículo 1, 2, vai dizer: livremo-nos de todo o peso e do pecado que tão firmemente se apega a nós. A realidade dos hebreus é que eles estavam amando o pecado. Eles estavam presos pelo pecado, por isso essa advertência vem. Essa advertência vem para mim, vem para você, nesses momentos que nós somos também desafiados a amar o pecado. O pecado é bom. Se fosse ruim, ninguém praticava. Então há uma luta travada em nós. E para prosseguirmos, sem nos afastarmos do caminho do Senhor, a palavra de Deus nos mostra a necessidade de se desprender, nos livrar de todo o peso do nosso corpo e de todo pecado que nos assedia. O que diz aí a parte B do versículo 1. O verbo livrar no grego significa colocar de lado como vestimenta. É o mesmo verbo usado lá em Atos 7,58, quando Saulo, né, deixou as vestes ao lado ali de Estevão. Então é largar, é tirar. Então essa figura de linguagem, aqui em seguida, livrar-se de todo o peso, foi tirada também dos atletas gregos em treinamento. Eles lutavam quase nus ou totalmente sem roupa, para que nada os atrapalhasse. Então qualquer pecado, não existe pecadinho nem pecadão, né? Mas qualquer pecado pode atrapalhar a nossa vida cristã e atrapalhar a nossa vida, nosso relacionamento com Deus, nosso relacionamento com nossos irmãos e principalmente o nosso relacionamento dentro de casa. Então, para não nos afastarmos dos caminhos do Senhor e nem da nossa confiança em Deus, nós precisamos abandonar todo o embaraço que nos rodeia, todo o pecado que nos seduz, toda atividade que traga desvantagem, qualquer impedimento que possa abalar a nossa caminhada cristã e nos impedir de chegar ao fim. Abandonar todo o peso, tudo que entra no caminho, tudo que nos sobrecarrega.
Meus irmãos, essa é a nossa parte. Nós somos salvos, o Senhor está guardando a nossa salvação, amém por isso? Mas Ele nos manda vigiar e orar para não cair em tentação. Então, o que a palavra de Deus está nos ensinando aqui é que nós temos que fazer a nossa parte. Nós temos que buscar a santificação, sem a qual não veremos o Senhor. Mas para não nos afastarmos de Deus, nós precisamos, em terceiro lugar, corrermos a corrida da vida cristã com perseverança. Essa palavra ela já vem sendo falada aqui na mensagem, no texto. Nós precisamos correr essa corrida da vida cristã com perseverança. Diz o texto, e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Nós já estamos nela, está na nossa frente, estamos vendo outros correndo, e Deus agora nos encoraja a corrermos com perseverança essa corrida da fé, essa corrida da vida cristã. O correr aqui fala de uma ação contínua. Hoje, amanhã e depois e sempre, até o dia de Cristo vir nos buscar. Só que tem uma nota de contingência aqui. Ou seja, para que alguma coisa aconteça. Nós estamos correndo porque alguma coisa muito melhor vai acontecer. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Nós não estamos correndo em vão. Não estamos correndo em vão. Nós precisamos correr, mas com perseverança, sem retroceder. Pois os cristãos hebreus estavam retrocedendo de Cristo e do Evangelho. Perseverança neste contexto é não desistir, mas persistir. Talvez você está sendo tentado a desistir. E Deus está dizendo, não desista, persista. E traz a ideia também de suportar. Às vezes você tem que suportar um irmão chato que te corrige. Chato entre aspas, né? Porque ele está fazendo é o correto. O pastor que chega para você e abre seus olhos. Um presbítero que chega e abre seus olhos. Né? Ou aquela irmãzinha, ou aquele irmãozinho que já está idoso. Eu amo idoso porque sempre tem história para contar, né? E são eles que oram pela gente, são eles também que têm autoridade para puxar a orelha da gente. Deus usa a igreja, Deus usa pessoas para dizer, olha, suporte, continue. Meus irmãos e irmãs, em uma corrida muitos correm, contudo nem todos correm até o final. Muitos desistem por não suportar a luta, o esgotamento físico, por não perseverar, por faltar a fé e a certeza, né? A fé que dá a certeza da chegada da vitória. Nós precisamos confiar, nós precisamos ter fé. E a fé que está aqui alicerçada nesse texto é a fé salvadora. Glória a Deus por isso, nós já somos salvos. Está se falando aqui para crente, está se falando para a igreja de Deus, está falando para mim e para você, regenerado, convertido, transformado. Nós não podemos olhar para trás, nós não podemos desistir. E aí diz, ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que se não veem. Nós já gozamos em parte a nossa salvação, mas nós não conseguimos ainda gozá-la por completo. Nós até imaginamos, e até às vezes choramos ou nos alegramos de ver tantos textos na Bíblia, principalmente no Apocalipse, que descreve esse grande dia. Mas nada é igual, nada será igual, nem o que está escrito sobre o que nós veremos lá na glória. É pouco. Só o Espírito Santo pode nos fazer compreender que é muito maior, que será muito melhor. Louvado seja Deus por isso. Coisa que nós não conseguimos ver, nem perceber. Só pela fé, só pelo poder do Espírito Santo. Fé no livro de Hebreus é viver fiel e perseverante até o fim. Até o fim. Não desista. Não se desvie. E o exemplo maior aqui de homens e mulheres é o capítulo 11 que nós já citamos aqui. Mas, meus irmãos, para não nos afastarmos de Deus, nós precisamos, em quarto lugar, olharmos firmemente para Jesus. E aqui é outro sermão, poderia pregar no outro domingo, mas vocês vão ouvir hoje. Né? Então, se você for ver aqui, vai ter uma divisão de mais um sermão. Mas nós precisamos olhar firmemente para Jesus. O texto diz aí, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, versículo 2. Jesus, o Filho de Deus, ele é o único exemplo de disciplina cristã total, integral,
na palavra de Deus. Como que é maravilhosa a palavra de Deus, porque o autor que está inspirado pelo Espírito Santo, ele vai mandar a gente olhar para a nuvem de testemunha, mas agora ele vai dizer, olhe para Cristo. Aleluia por isso. Olhe para Cristo, olhe para Jesus. Por que que ele é o maior exemplo? Irmão, Jesus olhou aqui para o Pai constantemente. Ele é o Deus encarnado, mas é o homem Deus, ele como homem. Ele olhou para o Pai constantemente e cumpriu a sua obra com obediência e perseverança ao Pai Celestial, ao seu Pai. Ele cumpriu todos os exercícios necessários da corrida de um cristão verdadeiro. Ele é o segundo Adão. O primeiro Adão pecou, desobedeceu, errou o alvo. Ele é o segundo Adão que vem, justo, sem pecado, caminha no meio dos pecadores, come, bebe com os pecadores, sem pecar. Ele é o exemplo, ele é o modelo para mim e para você. E ele foi obediente até a morte de cruz, sem pecado algum. E por isso ele satisfez a justiça de Cristo. E é por causa da justiça de Cristo que nós também fomos justificados. Aleluia. Glória ao nome do Senhor. O autor da carta encoraja os crentes judeus a permanecerem firmes na fé, mesmo em meio às perseguições e adversidades que eles enfrentavam. Quais são as suas hoje? Não sei. E eles usavam isso de desculpa para voltarem para o judaísmo, e é o contexto de toda a carta. Mas para fortalecê-los, o autor, próprio Deus, apresenta para eles a superioridade de Cristo em relação ao judaísmo. E aí você precisa ler a carta. Cristo é maior que o grande líder Moisés, é maior que Arão, sumo sacerdote do judaísmo. O sacrifício de Jesus é maior e eficaz do que o dos sacerdotes do judaísmo. A mediação de Jesus é eficaz e definida. Todos os assuntos estão nessa carta. Esses e outros motivos encontrados nesta carta eram para certificar-nos, ou certificá-los, né? Que eles não poderiam abandonar Cristo, nem deixar de segui-lo. Eles precisavam seguir firme no Senhor, correndo a corrida da fé, mas olhando para Cristo. Eles precisavam olhar firmemente para Jesus, o autor e consumador da fé. E quando nós olhamos firmemente para Jesus, nós estamos olhando atentamente, com nossos olhos fixos. E isso servirá para desviar os nossos olhos dos padrões deste mundo. Jesus é o modelo de herói perfeito na vida cristã. Ele correu firmemente a carreira que lhe estava proposta, sem pecado, sem injustiça, com misericórdia e amor. Ele cumpriu a lei de Deus. Ele veio para cumprir a vontade do Deus Pai e cumpriu completa. Teve um momento que ele teve que orar. Se possível for, passa de mim esse cálice, mas que não seja feita a minha vontade, sim a tua. Obediente, ele cumpriu. E depois ele declarou, palavra aí muito conhecida, tetelestai, né? Está consumado. Está consumado. João 19:30. Mas, meus irmãos, por isso que eu disse que é outro sermão aqui, porque uma pergunta surge aqui. Olhar firmemente para Jesus, mas por que olhar para Ele? O texto nos dá pelo menos 3 motivos, eu queria encerrar trazendo esses motivos para vocês aqui. Meus queridos, primeiro, quando nós olhamos para Jesus, nós enxergamos o autor e consumador da fé, que a gente já falou aqui, que o texto já falou. Isto quer dizer que Jesus é o modelo e nele temos o conjunto das atividades com relação à nossa vida cristã. É nele que nós temos o modelo da nossa caminhada de fé. Jesus é aquele que vai à frente e nos mostra o trajeto que devemos seguir. Ele é o princípio e o fim da nossa fé. Ele deu início à fé e a aperfeiçoou no nosso coração. Ele é o nosso pioneiro, pois como nosso precursor entrou por nós no santuário e abriu um novo e vivo caminho para nos conduzir ao santuário de Deus. Aleluia. Capítulo 10, versículo de 19 a 21.
Ele olhou firmemente para o Pai e lhe obedeceu até a morte na cruz. Foi exemplo na obediência, ele foi exemplo na vida de oração, na vida de comunhão com os seus discípulos. Doravante, eu e você, pela sua graça, é Ele também que nos ajudará a corrermos da mesma maneira. Inspirando-nos dia a dia a confiarmos em Deus e em Sua palavra. É Cristo que vai fazer isso. E Ele vai fazer, Ele sendo o primeiro paracleto, com o segundo paracleto, que é o Espírito Santo. Aleluia. Ele mandou para que a gente não estivesse só. Lembram disso? Ele permanece agora nos ajudando. Portanto, olhemos firmemente, atentamente para aquele que é o gerador e nutridor da fé, Jesus. Não existe outra maneira de completar vitoriosamente a nossa caminhada de fé. Mas segundo, quando nós olhamos para Jesus, nós enxergamos aquele que tomou o nosso lugar na cruz do Calvário. Oh, meus irmãos, nós não sabemos às vezes a dimensão disso. O qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz sem se importar com a vergonha. Aquele lugar da cruz era meu e seu. Era meu e seu. Mas naquele momento Jesus não pôde nem mesmo contar com seus discípulos. Nem com seus discípulos que bebia, que comia do pão do céu com ele. Que tiveram lá, naquele momento, separado ali, aonde eles, na transfiguração, queriam estar ali para sempre. Vamos fazer aqui 3 tendas, vamos ficar por aqui mesmo, que a presença com Jesus é muito boa, é muito gostosa, é muito maravilhosa. Mas na hora que Jesus vai para a cruz, nem os seus discípulos ficaram com ele. Lá no Getsêmani, suportou toda a dor e sofrimento sozinho. Levou toda a ira de Deus sobre si lá no Calvário. Suportou a vergonha da cruz. Ser pendurado no madeiro era estar sobre a maldição de Deus. Deuteronômio 21, 23. Os judeus que pediram a sua crucificação queriam, antes de matá-lo, também envergonhá-lo. Mas ele não se intimidou. Ele se entregou. Veja bem que a cruz era para o assassino. Era para o malfeitor. Jesus era inocente. Nem pecado cometeu. Mas ele não se intimidou. Ele se entregou. Ele não perdeu a alegria de chegar ao final da sua missão. Deus lhe destinou um caminho de padecimento até a cruz. E diz aí o texto que depois o encheu de alegria. Sabe por quê? Porque Deus o ressuscitou dentre os mortos. Aleluia. No 3º dia, Jesus ressuscitou. O apóstolo Pedro expõe essa verdade, que Deus o ressuscitou e o encheu de alegria. Lá em Atos, capítulo 2, 24 e o versículo 28, aqui resumido. Fizeste-me conhecer os caminhos da vida. Encher-me-ás de alegria na tua presença. Ele está tratando ali da ressurreição de Jesus. A sua maior motivação e alegria era ver a libertação daqueles por quem ele morreu e ressuscitou. Era isso que Jesus sabia que ia acontecer. Ele tinha essa convicção. A alegria de ver a igreja redimida, de ver você e eu, todos nós aqui celebrando e adorando a Deus em espírito e em verdade. Livre do pecado. Não há mais condenação. Lembra de manhã? Por isso que nós temos que continuar correndo a corrida da vida cristã, olhando para Jesus. Para Jesus. Deus nos exercita a olharmos para Jesus, porque o vemos na cruz sofrendo o nosso pecado em nosso lugar, carregando sobre si todo o peso, todo o pecado que nos atrapalhava. Ele pagou todo o escrito de dívida. Paulo escrevendo aos Colossenses diz, todo o escrito de dívida que havia contra nós foi pago. Tudo foi removido na cruz. Agora podemos correr olhando para Ele, certo de que chegaremos ao final vitoriosos, por causa da vitória de Cristo. Aleluia. Mas em 3º e último lugar, que nessa parte da mensagem, nesse quarto ponto, quando olhamos para Jesus, enxergamos o Senhor glorificado, sentado à direita de Deus. Irmãos, é espetacular
como que esse autor, usado pelo Espírito de Deus, descreve essa ordem. E não é só que nesse capítulo, ele começa lá no capítulo 1 de Hebreus. Como é maravilhoso, ele já declarou antes, lá no versículo 3 do capítulo 1. Depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Aleluia, o nosso Jesus e Salvador está exaltado à destra de Deus Pai. E o texto aqui diz, e agora está sentado à direita do trono de Deus. Capítulo 12 aí, versículo 2. Ele está assentado. Jesus triunfou ao se assentar à mão direita de Deus. O tempo de sofrimento. Até a cruz começa o tempo de exaltação com a sua ressurreição. E depois ele vai assunto ao céu. E o autor aos Hebreus está vendo ele assentado. Foi o que Estevão também viu. E por isso ele foi morto. Primeiro mártir. Porque ele viu Cristo glorificado, assentado à destra de Deus. Deus nos quer olhando para Jesus, porque o fez vencedor em nosso lugar. Ele conquistou a nossa vitória. Agora nós somos mais do que vencedores, por meio dele e para ele. Paulo vai escrever um dos lindos hinos, né, lá no capítulo 8 de Romanos. Meus irmãos, nós somos do Senhor. Queremos terminar aqui, concluir, dizendo para você: não desista. Se você começou esse ano pensando em desistir, não desista. A minha esposa, ela é psicóloga e a gente tem orado para que ela use o dom que Deus deu para ela, para a glória de Deus. E ela chegou lá no prédio, ela disse: eu tenho que falar aqui no grupo que eu sou psicóloga, que eu estou aqui disposta a ajudar, porque eu não sei quem está precisando. Colocou lá no grupo. Meus irmãos, tem muita gente querendo desistir. Você não precisa ser psicólogo, nem pastor, nem seminarista. Nós precisamos de Jesus para dizer para as pessoas: não desista. Jesus está te dando uma nova chance, um novo recomeço. Você precisa crer em Cristo Jesus, Filho de Deus, que veio, se encarnou, morreu, sofreu a nossa dor, pagou pelo seu pecado, que ressuscitou, que está vivo, que vai voltar para buscar os salvos. Isso é o Evangelho. A gente precisa comunicar, em vez de desistir de andar com Ele, em vez de desistir da caminhada cristã que nós temos aqui, de abandonar a fé, é seguir em frente. E o melhor remédio para você não desistir é pregar o Evangelho, é falar das maravilhas de Jesus. Quando você deixa de falar isso, a gente começa a dormir, o pecado começa a entrar, começa a abalar a vida da gente. Mas quando você começa a falar do Evangelho, fazer discípulo de Jesus, a tua vida muda. Essa é a melhor faculdade que você pode ter na sua vida. Fazer discípulo de Jesus. É a maior conquista que a gente pode fazer. A gente pode se preparar para muitas coisas. Eu, antes de eu ir para o seminário, eu pegava uma bicicleta Monarch que eu tinha com minha esposa. E aí nós tínhamos aquele corpinho bem, né, fininho, né? A gente saía lá em Marabá, no nosso segundo campo missionário, para a gente evangelizar e discipular. Com aquela cartilhinha da IPB que ainda tem até hoje, a gente tem ela por aí, né? 12, 13 lições que tinha, para ir discipular. E eu tinha que carregar ela, subindo e descendo, ela não descia da bicicleta, reverendo. Pagando preço, para não desistir. Irmãos, não tinha teologia, não tinha ido para seminário, conhecia pouco da Bíblia, e já sendo missionário, já no campo. E quantas pessoas entregaram a vida a Cristo? Quantas pessoas foram batizadas? Trabalho que todo crente sabe fazer. Sabe, para você não desistir, você precisa fazer o beabá. Aqui os mais antigos sabem o que era o ABC, né? A cartilhinha que a gente tinha antes, quando era criança. A gente precisa fazer o básico. E o básico é falar que Jesus morreu pelos pecadores. Que Ele ressuscitou, que Ele vai voltar. Não desista. O dia da nossa glorificação ainda chegará. Eu quero convidar você para plantar a igreja. O pastor está falando disso aí. Hoje eu ouvi aqui, fiquei maravilhado. A calma, a tranquilidade dele por dentro do assunto. Falando de algumas coisas que a gente conhece, outras não. Eu digo: meu Deus, que o Senhor abençoe esse homem. Que coragem. Irmão, 17 anos na igreja, é graça de Deus. É graça. Deus só pode ter um grande ministério para essa igreja, para esse homem de Deus.
Eu trabalhei 19 anos numa igreja com o pastor José Ciência, é o meu melhor amigo hoje, que eu tenho, não vou dizer, depois de Jesus, depois da minha esposa, é ele. Ligou ontem, conversamos mais de 1 hora, querendo saber detalhe de tudo. Porque amigo é assim, né? Está pronto para tudo, chora junto. Mas eu queria ser amigo seu em plantação de igreja. Eu sei que o pastor tem orado, tem chamado você para se comprometer. E a gente tem aprendido que a gente faz missão indo, orando e contribuindo. Me parece que a igreja já está fazendo as 3 coisas, né, pastor? Tem indo para o seminário, o Davi, né? A igreja está contribuindo, a igreja está orando. Mas tem uma coisa que a gente tem que fazer agora, é partir para as ruas. É ir. E pode ter certeza que se eu precisar lhe chamar, eu vou chamar. E isso vai ser um remédio para que você não desista, não abandone a fé. Que Deus nos abençoe. Queria chamar o reverendo, nós vamos estar orando. Eu não sou de fazer apelo, não sei se pode aqui. Pode fazer. Mas eu queria dizer para você que se você tem pensado em desistir da fé, de abandonar os caminhos do Senhor, a igreja do Senhor, se você tem passado por essa tentação e quer vir diante do altar de Deus para nós estarmos orando por você, venha à frente. Vamos ficar de pé? Você sabe, se você tem passado por essa luta, o lugar de você confessar é aqui, né, diante do altar de Deus, diante do Senhor. Senhor, quero renovar o meu compromisso, me fortaleça. Me dê a graça de um novo recomeço nesse ano, de pegar firme, né? Se colocando diante de Deus aqui da igreja, dizendo, conte comigo. Fechar os nossos olhos, vamos orar. Senhor nosso Deus, não me deixe desistir. Foi difícil chegar até aqui, Senhor. Não foi fácil. Tu sabes de cada momento, de cada luta. A incredulidade muitas vezes cerca o nosso coração. Eu sei, Senhor, que tem irmãos aqui que têm pensado em desistir. Quem sabe alguns estão aqui já até pensam que já abandonaram a fé. Porque nós cremos que se é salvo, o Senhor guarda a salvação. Nós queremos que se é salvo, o Senhor há de trazer um renovo, um avivamento na vida dele. E é isso que nós pedimos, Senhor, para a tua igreja, para a minha vida, para a vida de todos que estão aqui. Que o Senhor nos renove com graça e misericórdia. Que no poder do teu Espírito Santo, o Senhor nos transforme, nos renove, nos livre de nós mesmos, nos livre da queda, nos livre desse mundo, nos livre das garras de Satanás, das tentações que ele traz sobre a nossa vida. Alimenta a nossa fé, nos ajude a olhar para Jesus. Tem muita gente para a gente olhar, Senhor, aqui na terra, gente santa, como o reverendo citou aqui pela manhã. Mas vamos olhar firmemente para o autor e consumador da nossa fé, que é Jesus. Ajuda-nos, ó Deus. Ajude-nos, Senhor. Nós clamamos, Senhor, porque cremos nessa ajuda maravilhosa que o Senhor pode nos dar. Em nome de Jesus. Amém. 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 Obrigado, Avena.